E aí, pessoal, tudo bem? Rodrigo Corrêa, estrategista aqui da BS e BRA Investimentos, continuando naquela trilha de vídeos sobre a Copa do Mundo. Nesse segundo vídeo eu vou falar sobre times listados em bolsa, ou seja, a gente tem ao redor do planeta diversos times de futebol, que é o esporte mais popular do mundo e que também é o esporte que mais gera receitas, mais ou menos 50% de todas as receitas globais atreladas ao esporte vem do futebol. E nesse caso a gente tem inúmeros times aí que são até icônicos, que foram efetivamente listados em bolsa, que você pode entrar lá na bolsa e comprar uma ação desse time se assim você quiser. Então aqui na tela você consegue ver comigo uma tabelinha que eu pude pesquisar sobre quais os principais times e você vai ver que praticamente só temos times europeus nessa lista. Desde o Manchester United do Reino Unido, passando por uma Juventus e uma Roma da Itália, o Borussia lá da Alemanha, Celtic também da Inglaterra, a Lazio da Itália, Ajax da Holanda e 3 portugueses, Benfica, Sporting e FC Porto. O interessante notar é que a gente tem em todos esses casos um volume médio de negociação da ação, que é uma grande indicação, uma grande variável para indicar se essa empresa ela é muito ativa, se ela é muito procurada, se ela é muito negociada. A maior delas, o Manchester United, eles têm aí aproximadamente um volume de 9 milhões e meio de negociação diária. Já é um volume bacana, tá? O próximo é a Juventus, já com 1,4 de euro, começa a cair todos os demais menores do que 1 milhão de euros, acaba fazendo com que sejam de fato empresas muito pouco negociadas. O que isso quer dizer, gente? Primeiro, futebol é cíclico. Tem época que aquele time está indo bem e está num momento aí de ganhos, ganha campeonato A, B, C e assim por diante. Tem época que vai mal e aí cai. E como isso é uma empresa listada, naturalmente as finanças vão nesse carrossel. E a gente vê isso vez após vez nos gráficos de cada uma dessas empresas. E aí, isso faz com que no final do dia seja um investimento muito volátil, muita expectativa e com muito pouca liquidez. Para vocês terem uma ideia, fazer uma comparação com empresas brasileiras, o Itaú, o maior banco do país, ele negocia aproximadamente no momento que eu faço esse vídeo por volta de 1 bilhão de reais com B de bola. Realmente uma empresa muito líquida, que até ao nível aí das grandes empresas globais, um investidor gringo entra e sai muito fácil. Nenhuma desses times que eu citei se compara, mas se você pegar talvez uma empresa menor no Brasil, um banco médio, Banco Pan, aí sim você tem, por exemplo, 28 milhões de reais de negociação. Isso já se compara, por exemplo, com o Manchester United, que eu tinha falado de 9 milhões e meio de dólares. Multiplica por 5 para fazer as contas de cabeça rápida aqui, 45, 50 milhões de reais, ou seja, um pouquinho mais do que o Banco Pan. E se você for para o final da lista, talvez você não tenha uma liquidez nem da Lely Blanc, que hoje tem o nome, a empresa de restock, que hoje gira menos de 1 milhão de reais por dia, por volta aí dos seus 600 mil reais de giro diário. Empresas muito pequenas, small caps, ou seja, não são investimentos muito interessantes. E como é que a gente pode comparar esses times gringos, a maioria deles europeus, com a realidade brasileira? No Brasil é muito interessante notar que tem uma novidade no futebol, chamada de SAF, que é a Sociedade Anônima de Futebol, criada pela Lei 14.193 de 2021, que faz com que um time de futebol, que normalmente é uma associação civil privada e sem fins lucrativos, se transforme numa empresa. E nessa esteira, a gente tem o caso do Botafogo, do Cruzeiro e do Vasco, que já foram, por exemplo, investidos pelo John Textor, o Cruzeiro pelo Ronaldo Nazário, ex-jogador de futebol, e o Vasco pela 777 Partners. Ou seja, já fizeram esse trâmite de deixar de ser associação para se tornar empresa. E aí, hoje, por último, a gente tem o caso do Bahia, que está sendo rondado e já recebeu uma proposta do Grupo City. E se a gente for comparar para vocês terem uma ideia da realidade gringa com a realidade brasileira, aí sim a gente pode falar que o Manchester, que é o principal time global, ele tem uma receita de 583 milhões de libras esterlinas inglesas. E isso daria aproximadamente aí seus 3 bi de real. Quando a gente olha no caso dos times brasileiros, a gente vê que, por exemplo, o Flamengo, que está na lista em primeiro lugar, em 2021 entregou aí 1 bilhão e 54 milhões de receita. E o Palmeiras, que é o segundo da lista, 911 milhões. Ou seja, o Manchester é mais ou menos umas 3 vezes o tamanho desses dois principais times brasileiros, que respondem por 1/3 de toda a receita brasileira dos principais times da Série A. Quando você cai para o terceiro time,
que é o Atlético Mineiro, você só tem 506, já metade do tamanho do segundo. E dali para baixo a coisa começa a descer muito mais. Então o Brasil sim tem potencial para ver em algum momento um desses times listados em bolsa, mas a gente ainda precisa fazer a nossa lição de casa e avançar tanto na parte jurídica quanto principalmente na gestão do nosso futebol e profissionalizar toda essa geração de riqueza e renda que o esporte pode trazer para cada um de nós. Então fique conosco nesses vídeos relacionados à Copa do Mundo. Um abraço e até mais.